Beleza, gente? Aqui é Alex Castro e esse vídeo é para falar de Gôngora, que vai ser o assunto da nossa aula de hoje do curso Grande Conversa Espanhola. Gôngora foi um poeta do século de ouro espanhol, que é o século XVII, e ele é considerado por muita gente o maior poeta da língua espanhola. Eu confesso que eu também considero ele, se não o maior, certamente um dos 5 maiores poetas da língua espanhola. Ele é incrível e ele vale a pena ser conhecido. Mas ele também é um poeta muito difícil. E eu gosto de poetas difíceis. Como professor de literatura, eu gosto de autores difíceis, porque são os autores difíceis que justificam a existência dos professores de literatura. É tipo assim, ninguém precisa de um professor de literatura para ler e entender um texto fácil feito na nossa época para nós. Mas um poeta como Gôngora, que é incrível, que é de 5 séculos atrás, é que estava tentando fazer coisas novas e diferentes, que ele estava levando a língua ao seu limite. Esse tipo de poeta, muitas vezes, ele é difícil de entender, mas ele é muito recompensador quando você finalmente entende. E é para isso que serve um professor de literatura. Um professor de literatura é para ajudar as alunas a lerem, entenderem e apreciarem aqueles textos que eles não conseguiriam ler, apreciar e entender por conta própria. Então, por isso que eu acho que essa aula de Gôngora vai ser bem legal, porque as pessoas leem Gôngora, não entendem nada, acham que é uma zona, vão embora. Até, inclusive, muitos críticos profissionais. Mas se você lê com atenção, e vamos lembrar sempre que atenção é a chave. Se você lê com atenção, você vê que tem muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa sonora, muita coisa colorida acontecendo no Gôngora. Gôngora, ele tem várias coisas incríveis que ele faz. E uma das mais impressionantes que eu acho é que ele libera a poesia da prisão do eu. Né? A poesia medieval, ela era muito didática, ela era muito coletiva. O Petrarca, lá no século XIV ou XIII, agora não sei de cabeça, ele cria essa noção do eu individual poético, do eu lírico poético, da poesia que é sobre o eu, minhas dores, eu. O que foi uma grande revolução, de certa maneira, né? O Petrarca coloca o eu de novo na poesia de onde ele tinha saído há vários séculos, talvez até, digamos, mais de um milênio. E aí toda a poesia ocidental, até o século XX, ela é petrarquista. O Petrarca cria um modelo que ele vira o padrão de toda a poesia. Toda a poesia, até imagino, o que vocês pensem como poesia, aquele poeta choroso, ai como eu sofro, é uma poesia petrarquista. E só no século XX é que nós realmente superamos essa poesia petrarquista e nós saímos dessa prisão no eu, do eu na poesia. Mas o Gôngora, lá no século XVII, contemporâneo de Cervantes, ele é talvez o primeiro grande poeta a fugir dessa prisão do eu. Enquanto, por exemplo, Garcilaso, que a gente viu numa das aulas anteriores, é belíssimo, mas ele traz esse conceito do eu petrarquista para a Espanha, da natureza como pano de fundo, dos pastores sofrendo, andando no campo. O Gôngora supera isso. O Gôngora, ele até usa um pouco dessas formas dessa poesia, dos pastores andando pelo campo, não sei o quê, mas ele não está mais falando dele mesmo. Ele não está mais romanceando e poetizando a própria vida. Ele está olhando para o outro, ele está olhando para fora. Ele está pegando, por exemplo, fábulas da mitologia greco-romana e ele está humanizando elas. Ele está vendo o que é que tem ali no cerne de humano. Ele faz umas poesias que elas são sobre o mundo natural, como quem de fato olha o mundo natural. Nas poesias de Gôngora, nas Soledades, você não tem mais um eu sofrido andando por uma natureza que é só pano de fundo. Você não tem mais esse eu sofrido, egocêntrico, e você tem uma natureza de verdade. Na coleta, no espremer da manteiga, no colher isso, aquilo. Então ele traz uma certa realidade para a descrição da natureza. A natureza não é mais pano de fundo. A natureza é observada por si só como um valor.
ele tira esse eu sofrido que dominava a poesia até então, e ele leva a língua ao seu limite. É muito impressionante do Gôngora que ele era conhecido como um poeta rebuscado, porque ele usava muitas palavras do latim, ele inventava muitas palavras do latim. Ele criou muitos neologismos do espanhol trazidos do latim. E o mais engraçado é que a imensa maioria desses neologismos hoje são comuns. Então, uma coisa que é muito interessante, a gente às vezes lê Gôngora achando, gente, como é difícil pra gente aqui, 5 séculos depois. Não, mas de certo modo era mais difícil naquela época. Porque as palavras, tipo assim, não tem uma estrofe do Gôngora em que ele invente uma palavra puxando do latim. Que devia soar muito estranha para os contemporâneos dele, mas que para nós soa normal, porque essas palavras já foram incorporadas à nossa língua. Mas esse também era o projeto de Gôngora. Ele estava no momento de consolidação da língua poética espanhola, e ele achava que era obrigação do poeta puxar a língua, enriquecer a língua, tornar a língua mais rica. Então, esse também é um dos objetivos dele nas suas poesias. É tornar a língua mais rica, é criar novas palavras, é fazer novas conexões, é fazer novas possíveis combinações de ordenação de palavras. Então, tipo assim, muitas vezes, o que é interessante do Gôngora é que dá para você amar e apreciar a poesia só ouvindo. É tudo muito sonoro, é tudo muito musical. As palavras vão pulando uma por cima da outra, uma cascata suave. É belíssimo só você ouvir o que ele faz com a língua espanhola. Mas não é só isso, tem muita coisa acontecendo, digamos, no enredo. Ele está de fato falando muita coisa. Existem ali reflexões poéticas muito ricas que valem a pena explorar. Então, na aula de hoje da Grande Conversa Espanhola, eu vou primeiro fazer uma passada pelo Barroco. Eu vou explicar um pouco o que era o Barroco, porque o Gôngora é considerado o poeta barroco por excelência, embora existam controvérsias. Eu vou explicar um pouco o que é o Barroco. Para quem viu a minha aula sobre Marília de Dirceu, é bem interessante, porque é o oposto dessa aula. Marília de Dirceu é a reação ao Barroco. Então, tudo que Marília de Dirceu tem de mais legal é o anti-barroco. Só que o Barroco também é legal. Tudo é legal, gente. Mas o legal de ler Gôngora com Marília de Dirceu é você ver o seguinte: todo o projeto literário de Marília de Dirceu era para superar o Barroco, que eles viam nessa época, no século XVIII, como uma coisa negativa. Mas no século XVII, de Gôngora Barreto, o Barroco era o estilo dominante. Então eu vou falar um pouco do Barroco, vou falar um pouco de Gôngora, mas depois, o grosso da aula, eu vou pegar um dos poemas de Gôngora, que é a Fábula de Polifemo e Galateia, que é um poema completo, com começo, meio e fim, porque assim, teve vários lindos que ele deixou pelo meio, que ele deixou inconcluso. Mas esse não, Fábula de Polifemo e Galateia, ele escreveu com começo, meio e fim. Ele é relativamente curto, tem tipo 50 estrofes só. Ele é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Ele é considerado por muita gente o poema barroco por excelência. É o poema que simboliza o que era o barroco na poesia europeia. Então esse poema é um excelente lugar para a gente entender o que é o barroco na poesia. Só que ele é difícil. Então, nessa aula de hoje, eu vou ler esse poema estrofe por estrofe, explicando tudo para você. Lá aquelas palavras que você não conhece, as imagens, o que ele quer dizer, qual é o debate que rola naquela estrofe. Já se escreveram bibliotecas sobre Gôngora. Para cada verso de cada poesia dele, tem tipo 10 experts debatendo o que é que ele realmente queria dizer. Então isso também é legal do Gôngora, que ele dá trabalho para nós professores. A gente fica a vida inteira, estamos há 500 anos debatendo o significado de um ou outro verso. Então é isso.
Aula de hoje, vou falar de Barroco, vou falar de Gôngora e depois vou mergulhar na fábula de Polifemo e Galateia. E é isso, gente. Eu estou fazendo hoje também um post na newsletter que tem um link para quem quiser ler esse poema antes da aula em português e espanhol. Então é isso. Muito, muito obrigado. A aula de Gôngora é hoje, 1º de março de 2023, às 19 horas. E, aliás, hoje é aniversário do Rio de Janeiro. Parabéns, meu amor. E é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê na aula. Beijo, beijo.